Coloca lá então o primeiro gráfico nosso, para a gente recapitular. Aqui está, o homem antes da queda, tudo certinho, tudo arrumado, tudo perfeito. Deus não deixou nada imperfeito, olhou e viu que tudo era bom e perfeitamente bom, diz a palavra. Então aí está o homem no domínio reprodutivo, no alimentício, no aquisitivo, autopreservação, religioso, nesse sentido, tudo organizado para adorar a Deus, para cultuar, com saúde, sem morte, sem doença, sem nada, o homem dominando e tudo. Mas o pecado, o diabo entrou, segunda parte, coloca lá para mim, minha filha. Aí entra agora o diabo em cena. Agora, o homem transformado, eu coloquei transformado porque houve uma transformação no homem, no caráter do homem, no físico do homem, em tudo. O homem ficou transformado. A forma agora tem outra forma, que nós chamamos de homem natural, por quê? Homem natural, ele vai pecar naturalmente. Então, por isso, nós vamos entender aqui que esse homem natural, ele perdeu o domínio da terra, quem comanda é o diabo, reprodutivo, confusão nos sexos, alimentício, não comer de tudo, agora a terra é maldita, tem veneno, tem espinhos, cardos, aquisitivo, perdeu a terra para o diabo, ele agora está submisso, sabe? É uma confusão que aconteceu através do diabo. Presta atenção, o diabo, ele conseguiu tirar dos anjos de Deus a terça parte dos anjos saiu com ele. Ele é tão astuto e tem tanta capacidade para fazer algo contra o reino de Deus, que ele tirou os anjos de Deus, uma terça parte, e quando Deus criou o homem para tomar espaço da criação de Deus, ele entra lá e arrasta o homem todo. Então o bicho não é mole não, porque além de derrubar anjos, derruba homem também, tem dominado os homens. Hoje, criatura de Deus, perfeita, a imagem de Deus, sendo dominado pelo diabo. Não é qualquer um, né? Aquisitivo, perdeu a terra para o diabo, autopreservação, morte física e eterna. A morte entrou no mundo por causa desse diabo que veio para perturbar. O religioso separou o homem de Deus, como separou os anjos, os querubins, anjos poderosos que estão presos em prisões eternas até o juízo. O diabo conseguiu separar anjos e homens de Deus, queridos. A coisa não é mole não, e maldita é a terra, porque o homem cedeu ao diabo o que ele queria. Mas acontece que nessa situação, nessa degradação, nessa degenerescência pecaminosa, Deus está trabalhando agora para o plano de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então Deus falou, se o homem cai, eu arrumo um plano, mas vou restaurar o homem. E Deus então planejou e se ocupou em trazer Jesus ao mundo. E agora sim, nós podemos ver o outro gráfico, que é a mudança, o homem agora transformado. Ele tem uma forma, transforma para o mal, agora o homem é transformado para o bem. Homem transformado, homem espiritual. Com a ajuda de Vera e Gerson, nós vamos ler João capítulo 3, versículo 3 a 5. Quem sabe o que está escrito lá? Pirulito para quem acertar. Aquele que não nascer, então, aquele que não nascer de novo, irmão, não pode ver esse texto, você tem que saber para pregar para os outros. Se você não souber o que diz, onde é que está, você não pode nem pregar para os outros. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Leia lá para mim, João capítulo 3, 3 a 5. Leia lá, quem tem? Em resposta, Jesus declarou, digo-vos a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Muito bem. Não vou entrar nos méritos da questão, o que nasce da carne é carne, o que é água, o que é espírito aqui, porque vocês sabem a minha posição. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho importante. Nesse momento que eu estou dando estudo, eu quero que você pegue a Bíblia e leia também comigo. Porque você, lendo, você vai marcando, vai fazendo. Então, quando falar o texto lá, você já fica em pé aqui. E também para ajudar você ficar mais prático para manusear a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5, 17. Esse você sabe. O que é que diz lá? O que é que diz? Ninguém sabe. Diz que ninguém sabe. Jesus, sua graça. Vai lá. Lê, irmão. 5, 17. Não, o que é mesmo? 5, 7. 5, 7. 5, 7. Livrem-se do fermento velho. Não, não é esse não. O que eu quero lá, que eu coloquei lá, é 5,17. Ou é 2 Coríntios? É 2? Muito bem, eu estou querendo o texto que vai falar sobre... Eu coloquei de cor, irmão, sem pensar. Não, eu quero o novo nascimento. Portanto, nova criatura. Está em Cristo, isso. Nova criação. Onde é?
2 Coríntios Segundo, está ali o quê? 5, Primeira. 17. Isso, errei. Então anota lá, essa é uma correção que nós temos que fazer. 2 Coríntios 5,17, vai. 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Muito bem. Se alguém está onde? Fala forte, aonde? Em Cristo. Não é na igreja. A igreja faz parte daqueles. Eu digo e repito uma coisa. Nem todos que estão são, mas os que são, estão. Os que são, estão, mas nem todos que estão e são. Estar em Cristo é a diferença. Estar em Cristo é uma nova criatura. Como se processa isso? Isso é obra da graça. Isso não se faz por hereditariedade, estou falando para adulto. Isso não se faz através de religiosidade. Isso não se faz através de dinheiro, de bondade, de obras, não. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, Isso não vem mediante de a fé. vós. Isto Não não vem de vós, é um dom de Deus. Nem de obras, para que ninguém se glorie. Então, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Deus coloca uma fé em você e você crê no Senhor Jesus. Eu estou dizendo que Deus está fazendo grandes coisas, porque pessoas que ouvem a palavra, e eu sei que quando a pessoa começa a vir na igreja, a palavra de Deus, diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se a gente não interpretar bem o versículo, a gente não entende. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você ouve, quando você vem à igreja, você ouve a palavra, o pastor pregando. Aí a sua fé começa a desenvolver, e você começa a entender a palavra, ouvir a palavra. Tem gente que ouve, mas não entende. Por isso que em Apocalipse diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem muita gente que vem para o culto, gosta, está ouvindo, mas está ouvindo não é ouvir espiritual, é o ouvido só. Gostei do pastor, gostei, mas não se converte. Mas quando você começa a ouvir o que o pastor está pregando, não a sua voz, mas o Espírito Santo, aí Deus começa a trabalhar e você é salvo através desse falar, desse ouvir a palavra de Deus. Você começa a discernir o que é de Deus e o que não é. Na semana passada nós lemos aqui que o homem natural ele não entende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual entende as coisas do Espírito, porque discerne espiritualmente, através da palavra de Deus. O novo nascimento é obra essencial, indispensável para a pessoa ser salva. Existem pregadores que não pregam o novo nascimento. Mas louvado seja o Senhor por aqueles que fizeram sucesso, como Billy Graham e outros mais, sempre pregando o novo nascimento. Se não nascer de novo, não há salvação. Queridos, prega isso, viva isso, porque nós precisamos ter coragem para pregar o novo nascimento, independente de quem quer que seja, que esteja nos ouvindo, precisamos pregar sobre o novo nascimento. Agora começa, a natureza humana está aqui, ó, desse lado, o domínio. O que acontece então quando você nasce de novo? A mudança. Deixa eu falar outra coisa. Lá em João 3, logo depois, aquilo que o Gerson leu, está escrito assim, Jesus dizendo, essa nova vida que você tem, eu estou falando, parafraseando e colocando com as minhas palavras, essa nova vida que você tem é como um vento. Você sabe que ele existe, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está querendo dizer? Não se explica, se experimenta. Lembra da laranja? A ilustração da laranja? Se você não conhecesse laranja, eu estivesse chupando uma laranja, o que é isso aí, pastor? Eu falo, isso aqui é uma laranja. Que gosto que tem a laranja? O que eu diria? Gosto de laranja. Você ficava lá mesmo. Ah, é? Não sabe. É igual a mexerica? Não. É diferente de mexerica. Manga? Não, muito diferente. Não, é gosto de laranja. Como é que você vai saber o que é gosto de laranja? É você pegar a laranja. Então me dá aí, pastor, deixa eu chupar. Ah, gosto de laranja é de laranja. Aí alguém chega, e você? O que você está chupando? Laranja. É a mesma coisa, não se explica. Novo nascimento não se explica, se experimenta. Então, a obra de Deus é, se você for explicar, você não consegue explicar o que aconteceu na sua vida. Quantos anos você tinha? Aonde foi? Foi na sua casa? Foi na igreja? Foi através do pastor? Foi através... Não importa como, nem quando. O interessante é você saber, naquele dia eu tenho certeza, minha vida foi mudada pelo Senhor. Amém, queridos? Amém. Então aqui começa agora essa mudança e você não está sabendo de nada disso. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho muito interessante no livro de Atos. Eu vou ler um texto aqui que vai falar sobre isso, mas aqui não tem hoje, é para a próxima semana. Hoje mesmo, mas lá no outro gráfico. Em Atos 8,
e Atos 16, o pessoal se converteram, diz assim, o pessoal lá em Samaria receberam a palavra com bom grado. E eram batizados. Até Simão, o mágico, também recebeu a palavra. Creu e foi batizado. Irmãos, eles receberam mesmo. Era salvação mesmo. Só que os apóstolos foram para lá e disseram assim, vocês receberam o Espírito Santo? E falou assim, nós não sabemos nem o que é Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Ó? Como é que é salvo sem o Espírito Santo? Tem jeito? Alguém acha que tem jeito de ser salvo sem o Espírito Santo? Não tem jeito. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Como é que eles disseram que nem conhecia? Porque não conhecia a doutrina. Ninguém pregou para eles sobre o Espírito Santo. A igreja estava começando. Hoje nós sabemos, nós temos a Bíblia, mas eles não tinham. Só creram na palavra. O Espírito Santo mexeu, mas eles nunca ouviram falar do Espírito Santo. Quando os apóstolos chegaram, então os apóstolos oraram sobre ele. E Paulo falou, não, vocês são batizados em quê? No batismo de João. Não, batismo de João não. Você precisa ser batizado no batismo de Jesus. E colocou as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Isso é só para mostrar para nós que às vezes muita coisa acontece na nossa vida aqui no interior que nós não temos consciência. Nós não sabemos o que está acontecendo e o que aconteceu. E é justamente isso. Agora em Gálatas, vamos para Gálatas, porque o assunto é Gálatas. Eu estou pregando sobre Gálatas, queridos, porque eu queria falar sobre o fruto do Espírito. Aí eu falei, vou ler Gálatas todos, mas eu ia falar só sobre esse assunto aqui. Aí Deus falou, amplia esse negócio, lê toda a carta. Aí Deus tem nos dado graça para acompanhar Gálatas todo. Gálatas 5, versículo 22. Agora você vai ver o fruto do Espírito. Aonde é que o fruto do Espírito vai entrar nessa natureza humana? Agora você pode discordar com isso aqui, você pode acrescentar. Na natureza humana, você vai ler agora Gálatas capítulo 22, fala assim, eu acho que o amor enquadra em outro lugar. Eu coloquei amor em todos. Eu acho que a alegria enquadra em outro lugar. Você pode fazer o que você quiser, que agora o estudo é seu, a revelação é sua. Você agora pode achar que o pastor não colocou ali, eu coloco, você pode fazer o que você quiser, desde que o fruto do Espírito seja manifestado na sua vida, na sua existência, nos seus instintos humanos. No domínio, Gálatas 5, 22. Leia aí o Gerson. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Muito bem. Aonde que você coloca? Na outra versão que nós cantamos aqui, o corinho, agora que nós cantamos, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual desses gomos do fruto do Espírito que você vai colocar no domínio? Qual? Está ali, ó, o domínio próprio. Já está dizendo, você vai ter domínio próprio. Você não precisa dominar a terra agora. A terra não foi dada agora para nós. Nós estamos esperando um pouquinho no futuro. Mas agora eu tenho domínio sobre a minha vida. Eu não vou ser levado. A música do pagodinho, deixa a vida me levar, você fala, não, a vida agora não me leva. Agora quem me guia é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz aqui, se você vive pelo Espírito, você agora é guiado pelo Espírito Santo. O crente não é guiado pela vida. Não, a sorte vai me levar. Não é assim não. Você fala, não, agora eu tenho domínio próprio. Pode, porta se abrir para mim, até boa, e eu não vou entrar, porque não é vontade de Deus. Deus pode me levar para caminhos tortuosos, não interessa, eu vou caminhar com Deus. Então você prefere às vezes passar necessidade, prefere às vezes ser perseguido, prefere às vezes sofrer do que sair numa boa, só porque a terra está te levando, as oportunidades estão aparecendo. Vocês estão entendendo? Então domínio próprio. Amor e domínio próprio. Você pode colocar o que você quiser, fidelidade, mansidão, o que você quiser, mas você tem que ter esse domínio que o diabo tomou de você. Romanos capítulo 6, versículo 12 e o 14, vai falar justamente sobre isso. Veja só. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. É isso. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não permita que o pecado domine seus corpos mortais. Vocês não estão debaixo da lei. Então não fica dominado pelo pecado, não. Agora chega da natureza pecaminosa, ou o homem natural, ficar pecando. É como a natureza do porco, só ir para a lama. Nós estamos aprendendo que agora, no capítulo 6 de Romanos, querido, presta atenção nisso e não esqueça disso. Capítulo 6 de Romanos está falando exclusivamente sobre nova vida, novo nascimento. Então você que foi crucificado com Cristo, o velho homem morreu, você agora tem uma nova vida. Esse texto que a Vera leu diz assim, ó, não permita, não se deixe agora ser dominado pelo pecado como vocês eram antes. Então domínio
Você agora tem um domínio, ninguém agora vai mandar na sua vida, nem pecado, nem diabo, ninguém. Você agora, quem controla a sua vida é o Espírito Santo, e você tem força do Espírito Santo para batalhar contra uma tríade que está na nossa batalha espiritual. Essa tríade é carne, a nossa natureza, o mundo, o sistema, e o diabo. Se você crê no Senhor Jesus, nascer de novo, você tem domínio sobre a sua carne, fazei pois morrer, Romanos 6. 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. Então nós considerávamos mortos para o pecado. Considere morto. Falei, eu não tenho nada a ver com o pecado, isso é domínio próprio. Contra o sistema do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 de João. E por último, não deis lugar ao diabo. Nós temos que começar a ver que existe uma batalha espiritual, mas agora quem comanda sou eu, quem comanda é o Espírito Santo. Reprodutivo. Você pode colocar o que você quiser. Amor, que agora existe prazer, existe amor no relacionamento. Existe fidelidade agora, não existe traição. Quem é crente vive fiel à sua esposa, ao seu esposo. Aí, em Gálatas 5:22, vai falar sobre a fidelidade. Alimentício, no alimento. O homem perdeu agora, muita coisa faz mal. Deus está, eu acho tão interessante isso. O homem podia comer tudo. Agora, através do pecado, a terra é maldita, o homem não pode comer muita coisa. A lei veio e regulariza. Você pode comer isso, não pode comer aquilo, tudo bem. Jesus veio agora, o evangelho vem e começa a dizer assim, comei de tudo que se vende no açougue. Já começou a melhorar. Mesmo assim, a terra é maldita ainda, nós esperamos a redenção da terra. Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, agora que você pode comer, que não existe mais veneno mesmo, você pode comer de tudo que existe na terra. Por isso, esse comer de tudo, Gálatas, capítulo 5, 22, fala do amor e que você tem por você mesmo, pelo seu corpo, e também o domínio próprio. Eu não coloquei mais textos aí, irmãos, não é porque eu não sei. Texto está na cabeça, por exemplo, porque não tem espaço, a gente ia ficar lendo muito tempo. Eu coloquei só Gálatas, porque é o nosso tema aqui, é Gálatas capítulo 5, 22. Aquisitivo, amor, mansidão. O que nós aprendemos com isso? O amor é o fruto. Os gomos são todas essas diferenciações do amor, mas que faz parte desse pacote que nós recebemos, que é o fruto, que é o amor. Gálatas 5, 22, que é o fruto do Espírito, mas aí diz o aquisitivo, você perdeu. Mas Mateus capítulo 5 e versículo 5 está prometendo para você alguma coisa, e principalmente para quem é o quê? Aquisitivo manso. Você é manso, você é tranquilo, é estupim curto? Estupim curto é para quem não tem o Espírito Santo, querido. Quem não tem o estupim curto, quem tem o estupim curto é porque está na casa, sou baiano, sou mineiro, eu levo desaforo para casa. Irmão, leva. Com Jesus você leva desaforo, você leva tapa na cara, você apanha, porque comigo aconteceu isso. Houve época que eu ia para a cadeia porque eu não gostava de briga, gostava de confusão. Houve vezes que o pessoal me assava, ficava quietinho, parecendo banana. E até as irmãs, umas moças da igreja, falaram assim, nunca vi homem mais banana do que estava eu e meus 2 irmãos, os piores do que eu, nunca vi homem mais banana. Eu falei, sou banana mesmo, porque Jesus mudou a minha vida. Então para com esse negócio de eu vou obrigar a fazer isso, está por fora. A Bíblia diz, aquisitivo é mansidão, está aqui no fruto do Espírito. Agora Mateus 5, leia, Jéssica, o que diz? Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Muito bem, na outra versão, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Terra não é dada para quem tem estupim curto, não. Terra é dada para quem tem mansidão, para quem a mansetude faz parte da nossa existência. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E agora, Romanos capítulo 8, versículo 13 a 27. A Bíblia enche isso aí, para a gente, não vou ler tudo, mas enche isso aí. Começa, Vera, só para o pessoal perceber. Olha só, eu vou dar um gráfico para vocês, não nessa série. Depois que eu terminar, eu tenho outro gráfico que Deus me deu numa noite lá, eu escrevi. Aí o pastor Juninho, que é da Nazareno, disse assim, você é mais nazareno do que todo mundo que dá nazareno que eu conheço. Metodista. Eu coloquei o gráfico, fiz outro gráfico e tal. Aí ele falou assim, meu Deus, que coisa impressionante. Eu falei assim, eu vou dar para a minha igreja isso aqui. Ele falou, eu quero levar lá para a minha igreja para passar. Você pode levar. Uma das coisas que a gente aprende é, o capítulo 6, novo nascimento. Capítulo 7, homem carnal. Vou falar isso daqui a pouco. Capítulo 8, nova vida, cheia do Espírito Santo. E é justamente isso que acontece em Romanos 8, 13. Começa, Veras. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Se vive na carne, vai Se morrer. pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Isso. Se pelo Espírito fazer morrer o ato do corpo, o que é o corpo quer briga, o corpo não quer levar desaforo, faça morrer isso, deixa o Espírito Santo, sabe? Irmãos, jararaca, cobra jararaca, isso é do capeta. Ela é uma jararaca, ele é um jararaco, irmão, não é assim não.
O espírito é pomba. Por que você já viu mágico fazer alguma mágica com cobra? Botar cobra? Tira não. Mas pomba põe dentro da cartola, tira, joga para cima, pega a pombinha. Agora morreu um arcebispo lá no Rio de Janeiro. Aí soltaram uma pomba, a pomba ficou em cima do caixão do arcebispo. Falei, pomba treinada. Pomba treinada, pessoal. Parece que é um sinal. Sinal não, eu conheço isso, eu sei. Porque ela foi treinada com o meu milhinho, joga o milhinho em cima. Ela não saiu da igreja, ficou só lá, aqui é meu lugarzinho e tal. Se ensinasse em qualquer outro lugar, a pomba, ela pode ser manipulada. A Bíblia está dizendo, se vocês viverem na carne, vocês vão morrer. Mas se vocês mortificarem essa natureza pecaminosa, vocês viverão. Aí Paulo enche, faz um recheio dizendo o que é viver no Espírito. Irmão, nós vamos ler isso aqui mais tarde, Romanos capítulo 8. Autopreservação. Gálatas 22 de novo. Existe amor, paz, alegria, paciência. Olha, paciência. Isso aqui é muito importante, paciência, ter paciência. Já pensou se Deus não tivesse paciência com a minha vida? Se Deus não tivesse paciência com você, queridos, o que seria de você se Deus não tivesse? Ele não é paciente? Então vem dele a paciência, ter paciência com o mundo, com as outras pessoas. Paciência está muito relacionado com misericórdia. Ter misericórdia com aqueles que estão caídos, prostrados, não é pisar, passar por cima não. Ter misericórdia, paciência com as pessoas é fruto do Espírito. E por último, religioso, amor, fidelidade, alegria. Com Deus você agora é fiel ao Senhor, porque Deus coloca em você uma fidelidade. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, mas nós somos fiéis. Alegria, Gálatas 22 de novo, o fruto do Espírito tem que aflorar em nossa vida. Aonde você está? Quem não nasceu de novo é homem natural, pecaminoso. Quem nasceu de novo é homem espiritual, está no nível alto. O fruto do Espírito faz parte da sua existência, você é controlado, vive no Espírito, anda pelo Espírito. Mas acontece que Deus não erradica a nossa natureza pecaminosa. Eu sou espiritual, mas aqui dentro eu sei que permanece a natureza pecaminosa. Uma inclinação para o pecado. Às vezes a gente tem que puxar, o velho homem começa querendo ressuscitar a cabecinha de fora, você tem que pisar, calma, desce. Eu não sou mais controlado pela carne, desce. Você está morto para mim. Por isso Paulo diz, considerai-vos mortos. Considerar não é que você está morto. Considerar morto, eu não quero viver na carne, eu quero viver no Espírito. Quando você consegue fazer essa diferenciação, eu não estou na carne, eu estou no Espírito. Hoje eu estou na carne, eu não posso estar, eu quero estar no Espírito. Você começa a ter uma luta, uma batalha espiritual com você mesmo. O outro gráfico, minha filha, coloca agora. Tem um gráfico, para mim, é o pior do que o homem natural. Pior do que aquele outro gráfico da natureza pecaminosa, esse gráfico aqui, ó. Sabe como é que chama? O homem transformado, o homem carnal. É o crente que vive uma vida como se não fosse crente. É o crente que parece que não é crente. É o crente que é hipócrita, aquele da glória a Deus, lá fora ele xinga. É o crente que parece mansinho, mas é jararaca. Esse é o crente carnal que eu detesto. E eu já vivi nesta época aí, eu sei o que é. Eu vivi uma vida que eu tocava na igreja, eu pregava na igreja, eu era líder da juventude na igreja. Aos 17 anos, vai acontecer o que no próximo gráfico, o Espírito Santo mudou minha vida para nunca mais. Gente, chegou aqui na América, eu passei por dificuldade tremenda. Gente chegar para mim assim, levantar para me dar tapa assim, pastor, levantar para me dar tapa assim, eu sentei, a Marta pulou em cima de mim, Timotinho! Falei, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Você acha que eu vou brigar, meu filho? Acabei de chegar de Israel, estou na bênção, estou na paz, calma. Falei, ai meu Deus, se fosse a outra época, a carne, puxa, rasteira, não vou fazer nada. Controle, domínio próprio. Só que eu fui falar, fez na frente de todo mundo que ia aparecer. Saí dali e fui conversar no escritório. Agora sou eu e você. Você é um carnal. Você precisa viver no Espírito. Sabe? Calma. Agora eu estou falando como homem de Deus. Deus vai cobrar de você o que você está fazendo. Você tem que dominar a sua vida, deixar Deus tocar. Tá bom, Deus abençoe. Foi embora. No outro dia foi para o hospital, ficar 15 dias com o braço paralisado no hospital lá. Por que foi? Era o primeiro que estava na minha frente, eu avancei. Sem domínio próprio. Por que fez? Não, porque eu estava o primeiro. Primeiro? Eu fui então cobaia, Jesus, só a graça. Ainda bem que eu não estava na carne. Irmãos, isso é só para vocês verem o que acontece dentro da igreja. Gente que parece que é nada. E essa área aqui, para mim, é a pior que tem. Músico, se não cuidar, essa área aqui acaba com líderes de músico, líderes de irmãs. É só começar a liderar, a carne começa a florar, começa a mandar irmãos. Teve um músico aqui que liderou a banda aqui, a banda lá, um dos mais carnais que eu conheço até hoje.
mais carnais que eu conheci também, junto com o outro, né? Falei, Jesus amado, o pessoal quer pegar, eu discuti. Calma, baixa a bola, querido. Então não tem jeito, para mim eu detesto. Eu quero cada vez mais ser cheio do Espírito, cheio da graça de Deus. Agora, eu tenho natureza pecaminosa aqui dentro. Se aflorar, só a graça. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 3. Está escrito que é homem carnal. Eu li um livro de um cara muito bom, que agora me fugiu, não sei se é Eugênio Peterson ou outro assim, que eu gosto muito, mas falou que não existe homem carnal. E eu falei assim, ele não citou 1 Coríntios 3. Eu fico indignado. Eu leio um livro que fala assim, não existe homem carnal, existe meninos, não. Existe homem carnal, que é a mesma coisa de ser menino, mas homem carnal existe. Dizendo que todo homem que nasce uma vez, ele é espiritual sempre. Então ele não é carnal. Porque a Bíblia, lá em Romanos, lá em Gálatas capítulo 5, diz que as obras da carne são manifestas e quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus, irmãos. O cara está querendo sair de Gálatas capítulo 5 e versículo 16, ele quer sair, aí ele inventa, não existe homem carnal, contradiz a palavra de Deus. Aí eu sou marcador de Bíblia, o cara fala um negócio desse, eu falo assim, está por fora. 1 Coríntios capítulo 3, diz, veja só o que diz 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3, leia lá. Irmãos, não lhe pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Muito bem, Gerson, o que é espiritual? Aquele outro gráfico, o espiritual é aquele que tem o fruto do Espírito. Aí Paulo diz, irmãos, é da igreja. Não pude falar a vocês como a espirituais, por quê? Vocês são o quê? Carnais. Está aí em todas as versões. Carnais. Irmãos carnais. Leia o resto. Como a crianças em Cristo. Aí é criança, mas é carnal. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber. Meu Deus. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Se existe inveja, se existe briga, partidarismo, facção dentro da igreja. Agora nós vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 16, que vai mostrar justamente 19 em diante. Se existe todo esse tipo, seja crente, seja pastor, seja o que for, se existir essas coisas, o nome que você dá para essa pessoa é crente ou homem carnal. Espiritual não, porque você está no nível baixo. O espiritual é o espírito dominando. Você estava no nível baixo aqui do homem natural. Deus colocou você no nível que Ele quer que você esteja. Você peca, você está no nível carnal. Por isso que eu não creio que uma pessoa que é predestinada, essa pessoa jamais vai pecar. Essa pessoa ela tem possibilidade de pecar. E o mais forte dessa queda de homem carnal, sabe o quê? É essa palavra da Bíblia que diz assim, ó, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está falando quem é que comete, não é? Quem comete essas coisas não herdarão. Agora eu quero ler com vocês. Vamos ler ainda Efésios capítulo 4, 26. Lê para mim, Efésios 4, 26. Eu pulei? Pulou. É porque eu não pulei, eu queria ler o Efésios 4, 26. 4, 26? Vamos lá, 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Gostei, eu precisava ler isso. No domínio, não é que você vai virar banana. As meninas me chamaram de banana. Eu nunca vi homem mais banana, mais flores do que eu falei, Jesus, só a graça. Você não vai ficar banana, todo mundo pisando em cima. Eu sou crente em Jesus. Não, você é esperto. O homem de Deus é o homem mais sábio na face da terra. Você ira também contra o pecado. Às vezes a ira vem, mas você fala, não, calma aí. Eu fui além do limite. Falei coisas que eu não deveria falar. Eu fiz coisas que não deveria fazer. Estou diminuindo, vou pedir perdão, vou me humilhar. O homem espiritual, ele ira, mas não peca. Irai-vos e não pequeis. Eu já disse isso. Por que a Bíblia não diz amai-vos e não pequeis? Por quê? Quem sabe? Por que não diz amai-vos e não pequeis? Porque o amor está longe do pecado. Contra essas coisas não há lei. Quem ama não peca. Está longe. Agora a ira está pertinho. Irai e não pequei. Porque se você irá e meter a mão, se você irá e continuar com a ira, você peca. Aí, irmão, aí a coisa complica na sua vida. Por isso que a Bíblia está dizendo irai-vos e não pequeis. Aonde é que eu parei, que eu não sei? Estava lá em cima? Tiago capítulo 5, 19. Desculpa. Tiago 5, 19 a 20. Falando ainda desse homem carnal. Vamos lá? Tiago 5, 19 a 20. Meus irmãos, gosto disso. Se alguns de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Eu gosto disso aí, sabe por quê? Ele está dizendo o seguinte,
Se algum irmão se desviar da verdade, então desvia. A Bíblia não vai brincar com a gente. Então desvia. Se alguém está aqui, creio no Senhor Jesus, eu creio, mas amanhã não estou crendo mais não. Eu vou largar tudo, vou jogar para cima, chutar o balde. Desviar da verdade. Mas se algum irmão vê que o irmão está fora, trazer de volta. O homem, ele foi espiritual, porque para desviar tem que ser espiritual. Ele é espiritual, desviou. Você tem misericórdia, você vai atrás, querido, volta. Volta para Jesus, é o seu lugar. Aí a pessoa, não, é verdade, muito obrigado, aí se arrepende, aí volta para Jesus. A Bíblia diz, você ganhou o irmão e cobriu uma multidão de pecados. Quer dizer, os pecados que ele cometeu, ele voltou, Deus perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Traga a pessoa de volta, corre atrás de quem está saindo fora da verdade. Eu amo o texto de Tiago. E agora Gálatas, já que estamos em Gálatas, Gálatas 5:4. Os irmãos carnais lá de Gálatas também, que era uma tribulação na vida do apóstolo Paulo. Quem tem, leia. Que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Eu gosto desse texto, nós já pregamos aqui. Vocês que querem ter justificação na vida, ser justificado através de outra coisa, a não ser Jesus, estou parafraseando. Se você quer ser justificado através de outra coisa, ou Jesus e mais alguma coisa, vocês estão se desviando e estão o quê? Caíram? Cair da graça é perder salvação. Cair da graça. Pela graça sois salvos. Se você não começar a não cuidar da sua vida e você começar a desviar, começar a querer ser justificado por outros meios, você cai da graça, irmão. Cair da graça, a graça é que nos salva. Ninguém é salvo por obra, mas não tem outro meio para ser salvo a não ser a graça. Você caiu da graça. E tem muita gente na igreja que já caiu da graça. Sabia disso? Muita gente já caiu da graça, só continua, porque é religião. Sabe por que eu digo isso? No livro de Apocalipse, Jesus está onde? Para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3. Está onde? Lado de fora, batendo. Eis que eu estou à porta e bato. A igreja está cheia. Tem banda de música, tem pastor, tem culto. Mas Jesus já saiu faz tempo. Caiu da graça, porque a graça eu achei em Jesus, segundo a música que nós cantamos. A graça é Jesus. O dom inefável de Deus é Jesus. E tem igreja que Jesus já está fora. É o homem que manda, é o apóstolo, é a cura, é qualquer uma outra coisa. Jesus está do lado de fora por causa da imoralidade, sabe, por causa da mentirada que existe dentro das igrejas. Meus amados, caiu da graça, seja a igreja toda, seja 2 ou 3, há a possibilidade de cair da graça. Isso é o homem carnal. Fica enjoado com isso demais. Aí, agora no domínio, vamos lá. Sabe o que ele tem? Gálatas capítulo 19 a 21, nós temos que ler de novo para a gente entender. Ódio, discórdia, ira que eu coloquei aqui, mas o que diz lá em Gálatas 5, 19 a 21? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, agora pensa bem, tem pecados aqui que são pecados crassos, ou então são encobertos e ninguém fala sobre ele. Mas vamos ver, é possível no domínio ter ódio na igreja? É possível um crente ter ódio do outro? É possível ou não? Ou não tem? Claro que tem. Claro que tem. Pessoal, não vou olhar, vou sentar do outro lado. Não vou olhar na cara dele. Irmão, os que cometem isso aqui é carnal e sabe para onde vai? Os que cometem as coisas não? Vai para o inferno. Vai para o inferno, não tem medo de pregar. Doutrina metodista, mas eu vou pregar. Ódio é pecado crasso. Agora, o ódio não quer dizer que você já está condenado. Agora não tem volta. Claro que tem volta. É como a cristã do Brasil, que diz o seguinte, que existe o pecado mortal e o adultério. Invenção deles. Não sei quem foi que inventou essa barbaridade. O pecado para a morte, há pecados que não é para a morte, você deve orar. Há pecados que é para a morte, você não deve orar. Esse pecado para a morte é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas acontece que a cristã do Brasil inventou que é adultério. Aí um dia chegou um rapaz na igreja, um negão bonito, sentou lá atrás na igreja, quando eu pastoreava Londrina, o Jardim Bandeirantes, ele sentou lá atrás lá e eu via ele cantando os hinos. Eu falei, esse cara é crente. A hora que vamos orar, o homem dava no pé. No outro culto ele estava lá, chegava depois que começou, não tinha jeito de eu falar com ele. Antes de terminar, o homem dava no pé. Eu falei, vou ter que pegar esse cara. O que ele está fazendo aqui que ele não encontra com ele? Aí começou o culto e tal, eu falei, irmão, ora aqui. Fui lá para a porta. Ele ia sair no seguro. Eu falei, meu querido, queria falar com você. Você já está frequentando há um tempo aqui? E eu queria saber de onde você é. Eu vi você cantando, você é crente? Não, fala, eu não estou entendendo. Você é crente ou não é? Não, eu sou... Você está o quê, meu irmão? Estou condenado ao inferno. O que você está condenado ao inferno?
é porque eu pequei, adultério e tal, e eu sei que é pecado mortal. Eu falei, quem falou isso? A minha igreja, falei, a igreja está errada completamente. Vou mostrar para você que o Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Qualquer pecado, se confessarmos, você precisa confessar. Ah, mas eu estou condenado. Irmão, a mente cauterizada. Esse homem chorava. Eu falei, pelo amor de Deus, querido, creia na palavra de Deus, deixa a sua denominação errada, cheia de heresia, fora disso. Eu não consigo não. Oh, Jesus amado. Eu falei, eu quero conversar com você. Ele nunca mais apareceu na igreja. Volta aí, vou marcar amanhã. Você quer conversar comigo amanhã? No meu escritório, vem cá. Nunca mais voltou. Mente cauterizada, queridos. Eu estou dizendo que o ódio, se você continuar com o ódio, por isso a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Se começa a ira aqui, começa a criar raiz de amargura. Sabe o que acontece? Você hoje está com raiva, amanhã você está com mais raiva ainda. Começou pequenininho, começa a aumentar dentro do seu coração. Sabe o que acontece? Raiz de amargura começa a tomar conta e a raiz vai segurar. Você nunca mais consegue perdoar essa pessoa. E você vai viver pro resto da vida com ódio no coração. Aí começa a produzir, sabe o quê? Árvore. A raiz produz árvore. E agora você pensa bem, raiz de amargura produzindo uma árvore. Que fruto que vai acontecer? Que tipo de fruto vai sair de uma árvore amarga? Azedo. O senhor começa com você, está azedo. Qualquer dia, pá. Sabe por quê? Existe fruto azedo nessa raiz de amargura. Por isso que Deus está falando, o homem espiritual, ele pede perdão, ele se humilha, ele deixa para lá, não tira limpo, deixa para lá. Cuidado com ódio, discórdia. Jesus amado, já falei aqui sobre Efésios capítulo 4, 26, não se põe o sol sobre a vossa ira, irai-vos e não pequeis. Vamos agora para o reprodutivo. Imoralidade sexual. Existe imoralidade sexual dentro da igreja? Jesus amado, meu Deus do céu, sogra. Claro que acontece, sabe quando eu digo isso? Para mostrar que estando na igreja, não quer dizer que você é salvo não, querido. Imoralidade sexual é relacionamento sexual, solteiro com solteiro, solteiro com casado, casado não sei com quem, qualquer coisa fora, homem com mulher, mulher, qualquer coisa fora do padrão de Deus é imoralidade sexual. Por isso que nós temos que falar a verdade. Está vivendo junto. Não é está vivendo junto, está na igreja, não é salvo. Se morrer, não tenho medo de declarar isso. Se morrer, vai para o inferno, porque a Bíblia diz, imoralidade sexual, quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Seja crente, seja quem for. E esse é o homem carnal. Libertinagem. Tem aí? Vamos ler agora, já que nós lemos Gálatas, vamos para 2 Timóteo capítulo 3, de 6 a 7. Libertinagem. O que acontece? Paulo, eu não sei se eu coloquei esse texto aí. Paulo fala assim, não use a liberdade de vocês para libertinagem. Eu estava conversando com Eliel sobre esse texto, não estava falando sobre esse texto, estava falando, Eliel, eu estou muito preocupado com a situação da igreja. Eu converso muito com ele sobre a igreja, estou muito preocupado com a situação da igreja. O pessoal não quer nada com Deus, afastado de Deus, homens pecando, mentindo, roubando, enganando o povo, tanto membros como pastor, a coisa está brava. Aí Eliel disse assim, rapaz, eu falei assim, eu não sei para onde que esse pessoal vai parar no final. Aí ele disse assim, você quer saber de uma coisa? A graça de Deus, sabe, está sobre essas vidas e tal. Eu falei, irmão, não mexe com isso não. Aí eu peguei Gálatas. A Bíblia diz, a graça não pode ser usada para libertinagem. Ele falou, bom, é verdade, meu Deus, eu estou brincando. Eu não gosto nem de brincadeira assim, porque começa a ficar preocupado. Não, pode pecar que a graça de Deus vai dar um jeitinho nisso. Deus vai salvar. Salva não. Não use essa liberdade de vocês, a graça de Deus para libertinagem. Eu vou fazer, Deus vai perdoar. Eu vou pecar e vou pedir perdão. Está por fora. Veja só. Imoralidade sexual, libertinagem. 2 Timóteo capítulo 3, 6 a 7. Leia aí. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe de quem que Paulo está falando? Das mulheres. Porque o problema é que nós, os líderes, está falando dos pastores, os líderes, com as mulheres. Um dos pecados que mais derruba pastor é sexo. Mais derruba. O pastor está pregando, ele é líder. As mulheres que a Bíblia diz aí que não aprendem nada, estão na igreja e não aprendem nada. Irmão, a gente vê isso demais. Aí estão lá, aprende. Aí seduz, olhando para o pastor. Aí o pastor também. Aí, irmão, pega, virou uma bagunça. A Bíblia está dizendo justamente isso para nós aqui. Essas mulheres, foge dessas mulheres que elas não aprendem nada, estão na igreja, não sabem nada de Deus, nada de santidade. Cuidado, vocês que são líderes. Aí vocês andam de casa em casa. Vou visitar a irmãzinha, a outra irmãzinha. Ai, meu Deus do céu. Paulo é tremendo para falar coisas que acontecem hoje, na realidade. Isso aqui é carnalidade. Pastor
em pecado e imoralidade sexual, que Deus me livre disso em nome de Jesus. Pastor que anda em imoralidade e as mulheres da igreja que vivem só pensando naquilo. Só a graça. Vocês sabem do que eu estou falando. Alimentício, vamos lá. O alimentício fala de duas coisas na Bíblia claramente. Na Nova Versão fala orgia, não gosto da versão. Quando a coisa é boa, quando não é, eu não gosto de orgia, eu gosto de glutonaria. Porque glutonaria está falando de comida mesmo. Orgia pode ser um punhado de coisas, pode ser uma somatória de coisas, a palavra é abrangente. Mas glutonaria é embriaguez de glutonaria. Não há problema de você tomar o seu vinho, nem, a Bíblia não proíbe isso, Jesus tomou o vinho, não há problema, a Bíblia diz no final, agora no outro gráfico, nós vamos ver que Jesus vai dar vinho novo para nós. Não tem problema com vinho, querido, não é suco de uva não, vinho. Mas cuidado. A Bíblia diz em Provérbios, cuidado quando o vinho começa a espumar. Eu nunca vi vinho espumar, mas se a Bíblia diz, eu quero ver. O vinho espumar e tal, no início ele é doce, ele é bom. No final ele morde como uma serpente, ele te destrói. A embriaguez. O cara começa no copinho, 2, 3 garrafinhas. Glória a Deus, Jesus é bom, mais um. Irmão, se bebe para ficar, bebe para cair, é obra da carne. Sabe o que acontece? Não herdarão o reino de Deus. Aí você fala, não pode beber, abstinência, não pode beber e comer demais. Ninguém fala sobre comida. Você já viu alguém pedir perdão? Irmão, eu quero pedir perdão à igreja porque eu comi demais. Ninguém, por embriaguez, de vez em quando aparece um irmãozinho, irmão, eu caí, estava bêbado, eu passei uma aflição, vem cá, irmão, vamos orar por ele aqui, irmão, caiu na cachaça, vamos orar. E quando era criança eu vi isso demais. Aí meu pai orava, o irmão voltava para a igreja, amém, depois estava na cachaça de novo, voltava à igreja, orava, perdoava, tudo bem. Mas nunca vi nenhuma irmã, nem um irmãozinho chegar para ele, irmão, estou aqui porque eu comi demais, passei mal hoje, porque cheguei até a vomitar, irmão, estou pedindo perdão, ninguém faz. Passa mal, vomita, toma Alka-Seltzer, toma tudo, irmão, e não fala para ninguém, fica achando, irmão, obra da carne, sabe por quê? Não tem domínio próprio, come não pela satisfação do estômago, não, come pela boca, tá bom demais. Irmãos, isso aí nós estamos relacionando isso com os Césares, que comia e tinha os vomitórios em todas as salas onde eles estavam, tinha vomitório. Vê como é que a natureza carnal faz. Tinha vomitórios, comia vomitar para comer mais. Na época reinante de Roma, o pessoal não podia nem passar debaixo da janela dos prédios, porque o pessoal estava vomitando na janela para comer mais. Onde tem miséria, ninguém vai fazer isso, porque não tem comida. Mas em lugares como tem fartura aqui na América, qualquer outro lugar, o crente não vomita, não sei se vomita não, mas o cara vive empanturrado de comida, irmão, só a graça. Será que você não tem domínio próprio? Fala assim, está muito boa a sua comida, mas eu vou parar por aqui. Tem mais isso? Não, agora eu não aguento mais. Hoje eu fui comer numa casa, aí tinha um tal osso buco. Eu acho que é assim. Osso buco, a comida portuguesa bom demais. Aí aquele negócio lá assim, o osso da canela da vitela, cheio de carne assim, eu comi e tal. Aí tem mais 2 tipos de costela, não quero não. Não quero não, irmão. Já comi meu osso buco aqui, já tá bom demais. Mas a costela é bom. Eu falei, Jesus está tentando, Timóteo, Jesus, só a graça. Chega no final, tem pudim, tem não, quero não, irmão. Eu como, você nunca experimentou. Não como, não vou comer. Irmão, tem que falar, não quero. Por quê? Estou cheio, a barriga está cheia. Vou comer, passar mal, tá por fora. Aí isso é obra de carnalidade, embriaguez, glutonaria. Aquisitivo, inveja, porque o irmão, nós falamos isso aqui no início. Você sabe que a inveja é o seguinte. Você, quando o irmão recebe qualquer promoção, o irmão ganha qualquer coisa, ou compra qualquer coisa, a inveja é... Por que não eu? Por que não eu? O irmão comprou uma casa. O irmão comprou uma casa? Por que não eu? O irmão não merece, não. Você não louva a Deus, você fica triste porque o irmão comprou uma casa, porque o irmão comprou um carro. Oh, meu Deus. É mesmo? Comprou mais? Você tem que falar glória a Deus porque esse irmão está subindo na vida. Glória a Deus que ele tem mais dinheiro do que eu. Glória a Deus que eu não tenho isso, mas ele tem. Aí não existe inveja. Quando você não regozija com o irmão, alegrar-os com os que se alegram. Quando você não faz isso, isso é inveja. Facção. Existe um grupo aqui, um grupo acolá. O nosso grupo é o melhor. Isso é facção, isso é obra da carne. Nosso grupo, nossa panela aqui é melhor. Nós somos mais fortes, nós temos mais dinheiro, nós podemos sair, nós andamos de avião, eles andam de ônibus. Irmão, facção, panela para disputar. Não tem isso na igreja não, irmão? Tem não? Isso aqui é o quê? É obra do Espírito? É fruto do Espírito? É nada. Isso é coisa do capeta. Isso aí é obra da carne. Aí eu tenho que repetir. Os que cometem tais coisas, não. Agora eu falo, você repete. Os que cometem tais coisas...
Vamos a continuar. Autopreservação, quer dizer, autopreservação, por causa de você tentar livrar sua moral, seu caráter, o seu corpo, você tem ódio, você tem discórdia, você briga, na outra versão diz briga, você mete a mão para defender você mesmo. Isso tudo, irmãos, é obra da carne. Os que cometem tais coisas, tem que falar alto, não herdarão o reino dos céus. Fala, não herdarão o reino dos céus. Por último, o carnal religioso. O que bate no carnal religioso é a idolatria e feitiçaria, segundo o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Idolatria, tudo aquilo que toma o seu espaço de tempo, a sua adoração, o seu culto, seja o que for, que toma prioridade na sua vida, é idolatria. Nós vamos ler um texto tremendo aqui para ver se não tem na igreja. Mas quando se fala idolatria na igreja, sabe o que acontece? Não tem imagem aqui, nós não adoramos imagem. Nós não adoramos o pastor que está na frente, não tem altar, nós não adoramos imagem. A idolatria não é só isso. O problema é que idolatria não é só isso. Agora veja só se não existe isso na igreja. Feitiçaria e idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Veja se não existe idolatria e feitiçaria. Depois 1 Samuel capítulo 15, 23. Irmãos, a coisa vai pegar agora. Quer ver? Olha só. Colossenses 3, 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, novamente, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Olha só, o que é idolatria aí? O que é, Gerson? O que é idolatria? O que é idolatria? Imoralidade sexual, impureza, não, mas lá no ganância. último, ganância. Na outra versão é o que? Quem sabe? Avareza. Avareza que é idolatria. Não tem gente aí que trabalha 7 dias por semana atrás de um centavo, atrás de... Não tem não, irmão, dentro da igreja. Uma vez um cara chegou para mim e falou, pastor, Deus está me abençoando muito. Estou trabalhando 7 dias na semana. Falei, irmão, Deus não está abençoando você. O diabo está fazendo você esquecendo das coisas de Deus. Tem gente que eu quero mais. O dinheiro, quando o Ed René pregou aqui sobre o dinheiro, eu amei. O dinheiro. Ele tem uma força que começa a dominar você. Um rapaz foi embora daqui, ele se converteu aqui, foi embora para Belo Horizonte. E ele disse, o Saladino, vocês lembram que eu fiz casamento lá em Belo Horizonte. O Saladino, ele falou assim, pastor, eu cheguei na América, aí eu fui trabalhar com um rapaz, me ensinou a fazer cerca. Eu comecei fazendo cerca, agora montei meu próprio negócio, comecei a fazer cerca. Aí eu ganhava uns 800 por semana. Aí eu fazendo trabalho, comecei a ganhar 1.500. Depois eu comecei a trabalhar mais, comecei a ganhar 2.500. Daqui a pouco eu estava ganhando 3.500. Pastor, estava ganhando 5.500 por semana trabalhando. Trabalhava de dia e de noite, botava farol de noite, trabalhava a noite toda, a mão toda arrebentada. O homem estava dormindo em pé, a mulher falou assim, não aguento mais meu marido. Ele tem insônia, ele bate, ele quebra. Ele estava completamente tomando remédio para trabalhar, ganhando dinheiro. Ele falou assim, eu tenho que ir embora daqui, porque eu estou dominado pelo dinheiro. É fácil ganhar dinheiro nesse país e eu estou ganhando dinheiro demais. Aí montou o negócio, foi embora. Falei, graças a Deus que foi para Belo Horizonte, passar necessidade lá, porque aqui o dinheiro ia acabar com ele. Tem gente que começa e não sabe parar. Sabe por quê? Porque o dinheiro tem o poder de dominar você. Aí a Bíblia diz, a avareza que é idolatria. Então nós temos que ganhar o nosso pão, mas Paulo escreve a Timóteo dizendo, se você tem o que comer, se você tem o que vestir, esteja com isso contente, está comendo, tem o telhadinho, esteja com isso contente, não fica preocupado com dinheiro não, que o dinheiro é idolatria. Na igreja não tem ninguém avarento, não, irmão, eu conheço muitos. E o avarento que é idólatra, quem comete tais coisas, não herdarão o reino de Deus. E agora... 1 Samuel 15, 23, leia. Pois a rebeldia agora eu quero ver. É como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O que é feitiçaria aí? Feitiçaria. O que é feitiçaria? Segundo o texto. Rebeldia. Rebeldia. Não tem rebeldia na igreja, não? Rebelar contra o pastor, rebelar contra a doutrina, rebelar contra a palavra de Deus. Rebeldia. Sabe o que aconteceu aí? Saul, Deus não determinou Saul como rei para fazer o holocausto. Mas ele foi e fez. Samuel demorou e falou, eu vou fazer o holocausto, sou rei. O holocausto, botou o cordeiro, chegou atrasado, o irmão também chegou atrasado também, Samuel. Chegou atrasado, quando chega atrasado, o que você está fazendo aí, rapaz? Eu estou fazendo o holocausto, eu sou o rei, você chegou atrasado, estou fazendo. Rapaz, você é rebelde. Deus está arrancando o reino de você, porque você é rebelde. Aí Samuel escreveu e falou, o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria.
Qualquer rebelião dentro da igreja é pecado de feitiçaria. Não esqueça disso. E quem comete feitiçaria dentro da igreja vai para onde? Os que cometem tais coisas? Se não herda o reino dos céus, herda o quê? Queridos, isso aí está claro. Essa natureza carnal que é o meu problema, que é o seu problema, que é o nosso problema. Quantos são espirituais? Diga amém. Amém. Quem nasceu de novo? Diga amém. Amém. Muito bem. Agora, se você vê que você está inclinado... Um papagaio, irmãos, eu soltei muita pipa, muito papagaio. Papagaio, você joga assim, de repente cai um pedaço da rabiola. Eu fazia um papagaio que tinha rabiola de um lado e do outro. Aquele papagaio triângulo assim, e que tinha rabiola de um lado e do outro. Quando caía por causa do vento, caía um pedaço da rabiola, o bicho só para um lado. Eu falei, agora eu vou perder a linha. E tem o bichinho só. Aí agora hoje eu prego e falo, isso aqui é inclinação para a carne. Paulo fala, inclinação para a carne é morte. A inclinação para o Espírito é vida. Para que lado você está inclinando, mesmo sendo crente? Para as coisas carnais? Sinto muito. Se Jesus volta numa hora dessa, se você for, eu não entendo nada de Deus, nada de Bíblia, não entendo nada de salvação. Porque o apóstolo Paulo deixou claro, os que cometem tais coisas não... Então não herda. Passei tanto tempo lá. Em teu nome, Senhor, eu curei. Em teu nome eu profetizei. O que Jesus disse? Apartai-vos de mim... Vós que praticais o quê? A iniquidade. Sabe o que é iniquidade? A Bíblia diz, iniquidade é pecado. Pecado. Então iniquidade é errar o alvo. Deus quer que você acerte o alvo. Você erra o alvo, que é o plano de Deus. Isso é iniquidade. Iniquidade é pecado, diz a palavra. Amém, queridos? Amém. Nós subimos e descemos, Jesus. Só a graça. Paramos no primeiro, subimos e descemos. Agora subimos no espiritual, descemos para o carnal. Mas aguenta lá. No próximo culto, se Deus permitir, sabe o que nós vamos tratar? Do homem transformado novamente agora numa nova experiência com o Espírito Santo. Que não se herda, que não vem sem busca, que não vem sem você buscar. Texto que eu amo, e eu acho que eu coloquei. Se vós, pais, sendo maus, Deus está chamando eu e você de mal. Quem é pai aí? Diga amém. Quem é pai? Diga amém. Se vocês, pais, sendo maus, porque a nossa maldade, a nossa justiça não pode comparar com a bondade de Deus, queridos. Por isso que nós somos maus. Se vós, pais, sendo maus, sabeis dar o quê? Boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o quê? O Espírito Santo, aqueles... Vocês não sabem o texto, não? Aqueles que lhe pedirem. Se vocês são maus e o filho, ô pai, eu quero um pão. Vou dar uma pedra para esse moleque para quebrar o dente dele. Jesus fala isso, você vai dar, ele te pede um pão, você vai dar serpente, vai dar pedra. Não, pão, eu vou botar uma manteiguinha. Um presuntinho, quer um presuntinho, meu filho? Um presuntinho. Quer que eu pico para você, meu filho? Sendo mal. Quanto mais o vosso Pai Celestial, que é bom, e aleluia por isso, vos dará o Espírito Santo àqueles que pedem. Agora é outra etapa. Você está na carnalidade, sobe um pouco e desce um pouco, hoje ora, hoje perdoa, amanhã está assim, você é homem carnal, sobe e desce. O Senhor quer que você mantenha um nível espiritual. Sabe o que você precisa? Pedir a Deus, Senhor, não estou gostando dessa vida não. Não estou satisfeito com essa vida. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero viver no teu Espírito. Eu quero andar com o teu Espírito. Meu Deus, se o Espírito não acontecer, então a Bíblia também não vale nada. Se você buscar, não recebe. Isso não é hereditário. Isso é busca, com esforço. Meu Deus, eu quero. A Bíblia diz assim, o reino de Deus se alcança com esforço. Quando você ora, meu Deus, eu quero. O Espírito Santo vem sobre você. Você tem uma nova vida com Deus, uma nova experiência. Doutrina metodista, mas é bíblica. E eu quero explicar mais para vocês. Texto que eu amo e você ama também. Efésios capítulo 5, versículo 18. O que é que diz? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, discórdia, mas deixem-se. O Espírito Santo querendo encher, o problema sou eu. Ele quer encher você, quer encher a mim. Então deixe-se encher. Desguarde, fala, Senhor, me enche com o teu Espírito. Não sei o que vai dar no final, mas eu sei que é coisa boa. Então me enche com o teu Espírito. Aí você é guiado pelo Espírito Santo. Acabou as obras da carne, acabou essa vida de altos e baixos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tá dando para entender ou não? Se não tá, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem na quarta-feira aqui. Pega esse estudo agora, venha com as perguntas, que se eu souber, eu digo que sei. Se eu não souber, eu digo que não sei. E é papo 10, porque eu não sei todas as coisas. Mas o que a Bíblia diz, com certeza eu vou saber.
Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar agora. Nós começamos em Adão, perfeito. Caímos com o diabo, imperfeito, completamente destruído. O Espírito Santo tomou a nossa vida, espiritualmente perfeito, quase perfeito. Aí você cai com as obras da carne, imperfeito, ou quase completamente imperfeito. Agora nós vamos para a etapa, vamos buscar o Espírito Santo para elevar a nossa vida, porque nós não podemos, nós mesmos, conseguir estar nesse nível. Aí Deus vai levar você a um nível espiritual lá em cima. O Wesley chegou a dizer que o homem que é cheio do Espírito Santo, ele não peca nunca mais nessa vida. Pode ser que a experiência seja dele. Eu creio que mesmo o homem espiritual ainda tem o seu momento de fraqueza, a sua queda, só que agora ele vive mais no Espírito, é um acidente na vida dele o pecado. O homem cheio do Espírito, quando ele peca, ele morre de desgosto, ele se arrepende, ele chora, porque ele tem prazer de viver guiado pelo Espírito Santo. Etapa final, essa vida no Espírito é que nos faz vitoriosos até a volta de Jesus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Podemos trocar a fé pelo Espírito. Combati o bom combate e guardei o Espírito Santo na minha vida. Por isso eu sou vitorioso. Se você guardar, buscar o Espírito Santo, Ele quer que você tenha a vitória no final de todas as coisas, em nome de Jesus. A tua igreja tem ouvido, eu tenho ouvido, meu Deus, a tua palavra. O Senhor já tem dado a mim e a tua igreja ouvido aguçado para entender a tua palavra como ela é. Por isso, meu Deus, nós não queremos floreá-la. Nós não queremos mudá-la. Nós queremos ler a tua palavra na íntegra. É o que nós estamos fazendo agora. Nesse estudo sobre a natureza humana. O Senhor tem nos ensinado que o diabo conseguiu nos colocar embaixo. O Espírito do Senhor veio, nos convenceu, nos colocou em cima. A natureza carnal luta agora dentro de nós, como Paulo diz que existe um conflito entre nós, dentro de nós. A carne lutando contra o Espírito contra a carne, para que nós não façamos aquilo que nós desejamos. O que nós desejamos é servir o Senhor em integridade, em pureza, em santidade. Mas às vezes não conseguimos, porque existe uma natureza carnal que nos puxa para baixo. E às vezes nós caímos, e às vezes nós estamos embaixo, e alguns estão permanecendo, meu Deus, muito tempo na linha de baixo. Mas agora, meu Deus, existe ainda a solução para nós. É o teu Espírito Santo novamente nos enchendo, nos transportando, nos transformando em um homem cheio do teu Espírito. Homem cheio da tua graça, da plenitude do teu Espírito. É o que nós queremos para a nossa vida, meu Deus. Faça isso com a tua igreja, e eu creio nisto, que é possível acontecer na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.